Fala pessoal, beleza? Vamos para o nosso sexto vídeo no qual falaremos sobre as principais quedas na Bolsa de Valores. Roda a vinheta! Estamos num momento de muita instabilidade financeira. Enquanto o Bovespa estava indo muito bem, apareceu o coronavírus e veio um momento de crise, um momento de grande volatilidade no mercado. Não só no mercado brasileiro, mas no mercado como um todo. Então aqui nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos que vão nos ajudar, bater um papo e falar sobre as principais quedas que tivemos na Bolsa Brasileira e um pouquinho sobre as bolsas fora do Brasil também. Vamos lá? Um grande aprendizado que temos com o grande investidor Warren Buffett é: seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Por que ele diz isso? Porque temos uma certeza no mercado de ações: ele vai cair, mas ele também irá subir. Então, um segundo ensinamento que ele também nos passa é: não compre uma ação se você não estiver disposto a ficar com ela em pelo menos 10 anos. Por quê? Porque isso vai mitigar o risco inicial de uma crise, de alguma volatilidade de uma hora para outra. Um grande aprendizado que temos com o grande investidor Warren Buffett é: seja cuidadoso quando todos estiverem eufóricos e seja eufórico quando todos estiverem cuidadosos. Por que ele diz isso? Porque temos uma certeza no mercado de ações: ele vai cair, mas ele também irá subir. Então, um segundo ensinamento que ele também nos passa é: não compre uma ação se você não estiver disposto a ficar com ela em pelo menos 10 anos. Por quê? Porque isso vai mitigar o risco inicial de uma crise, de alguma volatilidade de uma hora para outra. E aqui tem um grande conceito envolvido. Qual que é esse conceito? De bear market, que eles chamam do urso, que seria quando 20% das ações, pelo menos 20% das ações, caem de preço. E isso, por incrível que pareça, já aconteceram 27 vezes no mercado americano, que é um mercado que já está aí já faz muito tempo. Então é algo comum que aconteça. Vai demorar um certo tempo, mas ele vai acontecer. E aí temos um outro aprendizado muito grande da escola austríaca, que é: compre na baixa e venda na alta. Então, é sempre importante termos um dinheiro em caixa, termos um dinheiro separado para que quando essas crises vierem, nós possamos aproveitar esses momentos. Um outro ensinamento que eu quero colocar aqui é do livro Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Lá, ele coloca 5 tipos de investidores: o manipulador, o especulador novato, o investidor institucional e um investidor pessoa física. Em todos esses casos, a não ser no investidor institucional, estamos lidando com dinheiro de pessoas, seja um manipulador que tenha muito dinheiro ou um especulador que não tenha tanto fundamento para fazer esse investimento, seja ele novato ou profissional, ou seja investidor pessoa física. Então, a gente tem todo o fator emocional envolvido em tudo isso. Então é muito importante estar ligado no mercado como um todo, entender que as crises realmente vão acontecer uma hora ou outra. Por quê? Porque estamos falando do nosso dinheiro. Então, em todos esses casos, ele é muito importante entendermos esse conceito por trás. E é normal, quando a crise começa a acontecer, ela vai se agravar, porque as pessoas que tenham dinheiro lá na Bolsa de Valores vão começar a vender os ativos, porque eles estão preocupados com a crise, pode ser uma doença, pode ser uma guerra, pode ser qualquer coisa, eles estão tendo um risco pessoal que eles estão assumindo. Então, a primeira reação que eles têm quando estão assustados é tirar esse dinheiro, o que é muito normal. Então, essa crise vai se agravar, eles vão tirar dinheiro do mercado e a bolsa vai cair. Então, é importante nós entendermos o porquê compramos aqueles ativos. Se a empresa que compramos tem um fundamento, esse fundamento irá continuar. Então, esse é o ponto principal da coisa. Ele irá continuar. E é importante também salientar que a bolsa não vai parar. Não é todo mundo que vai tirar o dinheiro, porque a gente tem os investidores institucionais nesse meio. O que seriam? Seriam fundos previdenciários, seriam outros fundos, empresas que têm na carteira outras empresas. Então, eles são obrigados, contratualmente, a ter uma porcentagem em cada setor, uma porcentagem em cada tipo de empresa, em cada segmento. Então, esse dinheiro sempre vai se movimentar, porque se valorizar, eles vão ter que vender um pouco, comprar mais de outra empresa. Se desvalorizar, eles vão ter que comprar para compor a carteira que foi prometida contratualmente para outros investidores, geralmente pessoas
físicas. Então, é legal colocar isso porque o mercado não vai parar. Os investimentos institucionais, investidores institucionais, eles sempre vão estar injetando dinheiro no mercado e isso não vai fazer ele parar. E eles vão comprar pelo preço que está atualmente. Então, eles vão comprar pelo preço atual ou vender também pelo preço atual. Então, eles movimentam o mercado. É um outro ponto muito interessante de se colocar aqui. Bom, vamos falar das grandes quedas então do mercado brasileiro. Vou deixar com vocês na tela uma imagem da Economática. Olha que interessante. Se quiser pode dar um pause e faça uma análise você mesmo antes da gente bater esse papo. Você pode ver que tivemos 4 grandes quedas. E mais do que isso, as quedas sempre voltam. Então, é o segundo ensinamento que a gente tem. Só que tem um ponto que é muito interessante em tudo isso. Em quanto tempo demora para a gente voltar ao estado anterior? Então, essa é uma análise que eu gostaria de fazer com vocês, mas antes disso, vamos entender cada uma das quedas. O primeiro deles, como você pode ver, é em 1971, com o fim do milagre brasileiro. Nós ainda estávamos num período de ditadura e durante 10 anos, de 1960 a 1970, a gente teve um crescimento médio do PIB de 10,2%. É muita coisa, por isso chamado de milagre brasileiro. Então tiveram diversas medidas que foram tomadas para que entrassem investidores brasileiros na Bolsa de Valores, para acelerar a economia, para acelerar a indústria Mas essas medidas que foram tomadas, no fim das contas, geraram muitas consequências. E essas consequências, uma hora, estouraram. Então, houve essa crise depois de todo esse milagre brasileiro. Bom, então tivemos 81,3% de desvalorização da Bolsa no período como um todo e demoramos 14,1 anos para atingir novamente o patamar que tinha sido atingido. Queda número 2, tivemos alguns motivos para ela, mas apontamos 3 principais, que são colapso do plano cruzado, o crash da Bolsa de Nova York e o aperto da liquidez do plano Collor. O principal deles que podemos colocar aqui é o colapso do plano cruzado. Chegou um determinado momento, que é o momento desse colapso, em que a inflação estourou. Tudo, combustível, todos os bens que tínhamos, eles eram super inflacionados, a gente não sabia no dia de amanhã qual que seria o preço, então era muito complicado. E no momento de instabilidade e de inflação descontrolada, não faz muito sentido se investir. Por quê? Porque o ganho que você tem, o ganho real, que é o que a gente calcula, ele é dado em cima da inflação. Então, se minha inflação foi 3% ao ano e eu ganhei 4% ao ano, eu tive um ganho real de 1% no ano. Só que numa inflação em que a gente não consegue calcular, não consegue prever e ter uma confiabilidade nisso, os investimentos pararam. Então, isso é muito complicado, foi um dos grandes fatores de não investir nesse determinado momento e teve todo esse crash, teve essa quebra aí, nessa queda número 2. Muitos brasileiros lembram dessa queda de 1986. Eu não sou uma delas, mas muitas pessoas se lembram disso. Então, é um dos grandes fatores de muitas pessoas não investirem ainda, pois lembram desse momento que teve uma inflação descontrolada e pouquíssimo se falava em investir. Muito do que acontecia era com investidores estrangeiros que injetavam seu dinheiro aqui no Brasil. Tivemos uma desvalorização máxima de 90,5% e demoramos 7,7 anos para atingir o pico anterior. Por mais que quase chegamos ali no metade do caminho, ela caiu novamente e só a partir desse período que conseguimos atingir esse pico novamente. Queda número 3, essa queda é muito interessante porque ela foi considerada a primeira crise de um mercado globalizado. O primeiro grande fator foi a crise dos tigres asiáticos. Tudo isso começou com a decisão do governo tailandês de desvincular o baht tailandês, que é a moeda deles, com o dólar. E isso gerou também uma grande desvalorização dessa moeda. E aí todos os países envolvidos ali perto também se prejudicaram com isso. Foram Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas e Coreia do Sul. O segundo grande fator foi o estouro da bolha da internet.
Essa foi uma bolha especulativa, que foi no momento em que estavam surgindo as empresas .com e nesse momento as empresas estavam super valorizadas. E como qualquer empresa super valorizada, uma hora o mercado vai dar um jeito de ajustar esse valor. E foi exatamente nesse momento também. Então, após disso, podemos até ver que muitas empresas tiveram fusão, tiveram algumas reduções, desapareceram, porque elas estavam realmente supervalorizadas e na Nasdaq estava estourando as empresas de tecnologia. Nessa terceira queda, tivemos 82,9% de desvalorização máxima e demoramos 8,2 anos para atingir o mesmo patamar. Quarta grande queda, essa aqui, acredito que muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar, que é a crise de 2008, que é a crise subprime lá dos Estados Unidos, que foi o estouro da bolha imobiliária. Nessa quarta queda, eu não quero me atentar a dizer o que causou tudo isso, tem muito conteúdo de qualidade que dá para procurar, muitos filmes até falando sobre isso, mas eu queria falar sobre alguns aprendizados que tivemos desse período. Nós vínhamos num período muito consistente de alta, como vocês podem ver, só que tivemos essa crise. E essa crise, ela aconteceu de fato nos Estados Unidos. A gente chama que a gente só sofreu uma marolinha, que foi a queda proveniente disso nos Estados Unidos. Qual que é a causa? Nós já comentamos sobre isso, mas é que muito da Bolsa brasileira, e ainda é assim, vem do exterior. Então, muitos investidores de fora colocam dinheiro na nossa Bolsa de Valores brasileira. Então, quando ocorreu a crise lá, a primeira coisa que eles fizeram, tirar o dinheiro exterior para colocar no bolso. Porém, o mais interessante de tudo isso é entender a consistência do mercado que estamos inseridos. Então, a gente acreditava que o mercado brasileiro estava muito bem estruturado, não, agora vai, o mercado está muito bom, a gente sabe como trabalhar a economia, finalmente aprendemos como que faz direito. E esse é o pensamento de muitos brasileiros. E mesmo a crise não tendo acontecido aqui, mas sofremos uma consequência disso, tem um fator muito interessante que eu quero alertar aqui com vocês. Vamos analisar então alguns índices norte-americanos principais para entender como que foi essa recuperação do mercado norte-americano. Primeiro deles, Nasdaq. Foram necessários 5 anos para que eles atingissem o pico anterior pré-queda. Segundo, Dow Jones e S&P 500. Foram necessários apenas 6 anos. E a Bolsa de Nova York, 7 anos. Parece bastante tempo, mas a crise aconteceu lá. Então, em pouquíssimo tempo, posso dizer até a curto prazo, eles já se recuperaram, já retomaram o patamar anterior, porque tiveram uma série de medidas consistentes para conseguir retomar a economia. Agora, vamos olhar para o Brasil. Esse gráfico está desatualizado, ele foi feito em 2017, mas demoramos 10 anos, de 2008 a 2018, para se recuperar. Mesmo que a crise não aconteceu aqui, foi apenas uma marola, foi apenas resquícios do que aconteceu no mercado norte-americano, e mesmo assim demoramos 10 anos para conseguir atingir o patamar anterior. Então aí descobrimos que o mercado brasileiro ainda não estava consistente. A gente não sabia fazer economia ainda. Esse é um grande aprendizado que podemos tirar dessa quarta queda. Estamos agora no meio de uma quinta queda por conta do coronavírus. Já tivemos aí 45% de desvalorização da bolsa, mas um grande aprendizado podemos tirar. As crises vão acontecer, mas elas também irão retornar. Pode ser que demore, mas elas vão retornar. E esse é um ponto importante. Se estamos investindo a longo prazo, quanto mais a longo prazo estamos investindo, estamos diminuindo o risco que estamos correndo. Então é muito importante pensarmos a longo prazo, e assim como comentei no início do vídeo, comprar uma ação e pensar em mantê-la por pelo menos 10 anos, porque a gente sabe que a crise pode vir, a crise pode aparecer, mas nós vamos passar por ela. Então, além de ter uma carteira consistente, pensar nos setores que vamos investir, é importante a gente ter esse pensamento de que as crises vão acontecer. O mercado de renda variável é variável, ele vai variar, mas a gente sabe que ele vai voltar uma hora e ele também irá crescer. Tem uma frase que sempre comentamos que é: a bolsa cai de elevador e sobe de escada. E é assim que acontece mesmo, mas se a gente está ciente disso e está pensando a longo prazo, isso não tem problema algum. Quero deixar uma dica com vocês. Vocês podem perguntar: tá, mas quando que eu sei que eu estou tranquilo? Quando eu sei que eu preciso diversificar mais a minha carteira? Quando que eu sei? Qual que é esse momento?
Não existe uma resposta certa para isso, mas uma dica que eu queria deixar para vocês é: estresse a sua carteira de investimentos. O que isso quer dizer? Pegue essas quedas, veja o quanto que ela caiu e o quanto que demorou para ela voltar ao normal. Pegue sua carteira, faça esse teste. Você está tranquilo com essas perdas, com essa desvalorização? Se sim, legal, sua carteira está sólida para o seu perfil de investidor. Agora, se não, vale a pena diversificar um pouco mais. Então, pensar em setores que não são tão voláteis e aí montar sua carteira baseada nisso. Também não adianta você ter todas as empresas na sua carteira, porque no fim das contas você não vai diversificar nada, porque você vai seguir o mercado. Então, nessa quarta queda, tivemos 71,1% de desvalorização máxima e 10 anos para conseguir voltar ao patamar anterior. Então ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos estudando muito para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Então, curtam, compartilhem, avisem os amigos que vocês gostam. Bons investimentos a todos e estamos à disposição. Até mais.